Olá, meu nome é Camila e eu vim falar um pouco sobre a argila bentonita. O termo bentonita, ele foi derivado da localização do primeiro depósito comercial de uma argila plástica encontrada nos Estados Unidos. Esse termo também é utilizado para designar um produto com alto teor de esmectita. A bentonita, ela pode ser cálcica ou sódica e apresenta uma característica física muito particular. Essa argila, ela apresenta a propriedade de aumentar várias vezes o seu volume inicial na presença de umidade. A bentonita, ela pode ser definida como uma rocha constituída essencialmente por um argilo-mineral esmectítico, formado pela desvitrificação e subsequente alteração química de um material vítreo, seja de origem ígnea, usualmente um tufo ou cinza vulcânica em ambientes alcalinos de circulação restrita de água que geram essa argila. Falando um pouco sobre o ponto de vista estrutural da rocha, os argilominerais são constituídos de unidades empilhadas que compreendem camadas de sanduíches de íons coordenados octaedralmente entre duas camadas de íon coordenados tetraedralmente. As bentonitas, elas caracterizam-se por apresentar partículas muito finas, com elevada carga superficial, alta capacidade de troca catiônica, elevada área superficial e inchamento, quando em presença de água. Essas características resultam em propriedades que determinam o seu uso industrial. Dentre as principais utilizações dessa argila estão componentes de fluidos utilizados para perfuração de poços de petróleo, aglomerante das areias de moldagem usadas em fundição, a pelotização de minério de ferro, o descoramento de óleos e clarificação de bebidas, o impermeabilizante e pode ser utilizado também como impermeabilizante de solos, absorvente sanitário para animais de estimação, carga mineral em produtos farmacêuticos, rações para os animais, produtos cosméticos, dentre outros. Pode ser utilizado também como agente plastificante para produtos cerâmicos e composição de cimento e dentre outros. Falando um pouco sobre as principais jazidas, da bentonita em operação no Brasil, estão localizadas no município de Boa Vista, estado da Paraíba. Existem outros depósitos também no município de Vitória da Conquista, na Bahia, com possibilidade de aproveitamento econômico. As bentonitas de Boa Vista, elas são cálcicas e, para serem utilizadas industrialmente, elas precisam ser ativadas com carbonato de sódio, que é a barrilha, para serem transformadas em bentoníticas sódicas. Esse processo ele foi patenteado na Alemanha e vem sendo muito utilizado. A produção brasileira de bentonita beneficiada aumentou de 178 mil toneladas para cerca de 200 mil toneladas entre 2001 e 2003. E isso vem crescendo bastante. Falando um pouco sobre as reservas mundiais de bentonita, elas são abundantes e sua estimativa só nas nacionais norte-americanas são de 31 vezes 10 a terceira toneladas. E a produção mundial de bentonita em 2010 aumentou cerca de 8,87%. Esse aumento ele revela uma recuperação dos setores consumidores dessa substância em relação à crise iniciada em 2008, que causou uma diminuição do consumo e na produção no ano de 2009. Falando um pouco sobre o consumo interno nacional, os municípios da Boa Vista e de Campo Grande, ambos nos estados da Paraíba, foram responsáveis por quase 87% da comercialização de bentonita bruta no país, onde ficou concentrada mais da metade da comercialização. Além disso, no estado de São Paulo também foi comercializado, mas a sua participação foi bem baixa. A comercialização de bentonita beneficiada demonstrou maior dispersão. No estado do Espírito Santo foi comercializado 43,75%, em Minas Gerais 22%, em São Paulo 12%, em Santa Catarina 9%, no Rio Grande do Sul 8% e na Bahia, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro juntos somaram aproximadamente 3,23%. O consumo aparente brasileiro de bentonita, ele caiu bruscamente em 2006, cerca de 35,7% em relação a 2005,
em função da incorporação das operações de mineração Juá pela Bentonite União Nordeste e da sua consequente redução do montante produzido e comercialização a partir das instalações da mina Juá e Boa Vista. Falando um pouco sobre o processamento, né, a lavra e o processamento, nas minerações da bentonita no estado da Paraíba, a preparação das frentes de lava tem início com a remoção do capeamento, realizado com tratores e pá carregadeira. O esteril da mina é transportado por caminhões, fora da estrada, para locais onde comprovadamente não há bentonita. Na mina Bravo, como nas maiores regiões da Boa Vista, a lavra é feita a céu aberto, em bancadas que atingem no máximo 2,5 metros de altura. As operações de desmonte e carregamento são executadas com o auxílio de uma pá carregadeira de esteira e a bentonita é lavrada e transportada por caminhões fora da estrada, para pilhas de estoque localizados próximo à mina. Esse procedimento ele deve-se ao fato de que, na estação chuvosa, algumas vezes as atividades da lavra são paralisadas devido às condições precárias do tráfego das minas. Alguns autores eles falam que o beneficiamento das bentonitas da Paraíba consta de uma desintegração, adição de 2,5 a 3% em peso da barrilha, homogeneização, laminação ou extrudagem, cura de 2 a 10 dias, secagem, moagem, classificação pneumática e ensacamento, como pode ser visto nesta figura aqui. Tem todo o processinho. O pátio da homogeneização, aí depois passa pela alimentadora, aí depois desintegrador de rolos, né? Depois misturador, aí vem para o misturador de parafuso, o laminador e o pátio de secagem. Algumas empresas, elas fazem a adição da barrilha a seco e outras a úmido, isso vai variar muito. A secagem e o tempo de ativação também variam de acordo com a empresa, e algumas secam ao sol, outras utilizam o secador rotativo. Falando um pouco sobre o processamento nos Estados Unidos, é importante falar também porque no norte, ele consiste em britagem, secagem, moagem e ensacamento. E os diferentes tipos de argila são provenientes de frente de lava, que são estocados em pilhas no pátio de usina, e depende do produto que se deseja obter, né? É feita uma blendagem no próprio pátio, e a seguir, a bentonita é submetida a uma britagem e secagem em forno rotativo, onde a umidade é reduzida de 30% para 10%. O produto de secagem ele é submetido à moagem em um moinho em circuito fechado com classificador pneumático, obtendo um ponto com granulometria abaixo de 200 malhas. E a seguir eles são conservados, né, em sacos de 23 ou 45 quilos. Normalmente os produtos obtidos no processamento são submetidos a ensaios de controle de qualidade, que é muito importante em laboratórios pertencentes à própria usina. No caso de produtos voltados para lama de perfuração, os ensaios são executados seguindo as normas e os ensaios mais feitos são viscosidade plástica, usando viscosímetro, determinação de filtrado, resíduo em 200 malhas, ensaio de inchamento, dentre outros. Agora falando um pouco sobre um exemplo de aplicação na indústria cerâmica, um exemplo que eu mais encontrei foi para sedimentação de esmaltes. Os esmaltes eles são suspensões aquosas, cuja fração sólida é constituída basicamente por um conjunto de partículas de frita, cálium ou aditivos como CMC ligante e TPF, defloculante. São distribuídas de forma relativamente uniforme, né, no meio dispersante líquido, e comumente é a água. A sedimentação da fração sólida, com o passar do tempo, é um processo natural, apresentando por todas as suspensões cerâmicas. Nesse sentido, o controle da cinética da sedimentação é de extrema importância para se obter um sistema estável em relação ao tempo. É necessário para as várias operações com o esmalte cerâmico, tal como armazenamento em tanques, transporte, peneiramento e aplicação dos esmaltes. Nessas condições, são adicionados o que chamamos de agentes suspensores, que desaceleram a sedimentação. O cálium é um
é empregado como um agente suspensor e nesse efeito de se produzir como consequência do seu pequeno tamanho médio de partículas, ele vem sendo importante quanto menor for o seu tamanho. Isso, com a mesma finalidade, são adicionados diferentes tipos de argila brancas ou bentoníticas. Em relação às argilas bentonitas, os minerais argilosos muito plásticos e contendo partículas muito finas, seu efeito é muito mais pronunciado. Portanto, deve-se levar em consideração também que as bentonitas modificam acentuadamente a reologia das suspensões de esmalte, aumentando a pseudoplasticidade e a viscosidade do material, devendo ser utilizadas cuidadosamente e em pequenas proporções, porém elas fazem uma diferença extrema para a sedimentação de esmaltes. E eu acho que é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui.